Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos preparar um prato muito legal. Ele é muito consumido em família, você pode consumir em grupos de amigos e é um prato muito nutritivo. É um prato bem típico oriental e a gente consome muito no inverno. Esse prato é o sukiyaki. Você pode usar ele com carne ou apenas com legumes. Quanto mais ingredientes você colocar, mais gostoso ele vai ficar. Quanto mais coisas você tirar, ele vai ficar um pouquinho mais pobre, mas não deixa de ser um prato muito nutritivo, pois além dos legumes vai carne, vai shiitake, vai macarrão. É algo assim maravilhoso para você consumir no inverno e para ficar junto com seus amigos ou com a sua família. Ao final do... Então, pessoal, mas não esqueçam de assistir o vídeo até o final para aprender a fazer esse prato, ativar o seu sininho e seguir o nosso canal. Para o nosso sukiyaki, nós temos a opção de utilizar os molhos prontos. Porém, hoje eu vou ensinar para vocês uma opção de um molho caseiro que você pode deixar preparado para fazer o seu sukiyaki em casa. Ele vai levar mirim, shoyu, água, hondashi e açúcar. E ele é muito fácil de você preparar. Vamos começar? Vamos utilizar cerca de 100 ml de shoyu, mais ou menos 50 ml de água, cerca de 3 colheres de sopa de mirim. O mirim nada mais é do que um saquê, porém ele é mais licoroso, ele é um saquê mais adocicado, certo? Os pratos orientais, normalmente eles são um pouquinho mais doces, mas se você preferir algo menos doce, você pode diminuir a quantidade do açúcar que a gente vai colocar. Mais ou menos 3 colheres de sopa, meio sachêzinho do nosso hondashi. Se você já viu o nosso vídeo do miso, vocês podem ver do misoshiro que a gente também usou esse hondashi, mais ou menos meio hondashi para meio litro de água. Aqui também para o nosso prato vamos usar mais ou menos meio sachêzinho. Esse aqui é um tempero muito utilizado na culinária oriental. É um tempero à base de peixe bonito. Cerca de 2 colheres de açúcar, certo? É aquilo lá que eu falei para vocês. O açúcar vocês podem medir e colocar um pouco menos ou um pouco mais, dependendo do que vocês preferem. Algo mais adocicado ou mais salgado. Esse molho aqui, o que vocês podem fazer na sua casa? Vocês podem colocar ele num canecão, alguma coisa assim, e dar uma leve aquecida nele. É somente para ele derreter esses gruminhos do açúcar, vocês estão vendo? O hondashi e o açúcar ele não vai dissolver, então muitas vezes a gente coloca ele num canecão, alguma coisa, e leva para o fogo e deixa à parte para a gente utilizar na hora que for fazer o sukiyaki. Então pessoal, agora eu vou experimentar o nosso molho, lembrando que ele vai estar bem forte, só que quando você utilizar para colocar no seu sukiyaki, ele vai ficar mais leve. Afinal de contas, os legumes e os outros ingredientes vão soltar o caldo deles, então a intenção dele não é que ele fique fraquinho, ele vai ficar um pouquinho mais forte, que ele vai ficar no ponto quando você utilizar no seu sukiyaki. Para mim está bem bom este molho. Agora nós vamos seguir para o nosso prato, acompanhe nosso vídeo e não esqueça de deixar o seu like. Para preparar o nosso sukiyaki, os ingredientes que nós vamos utilizar basicamente é manteiga, carne, ovo se você quiser, tofu, macarrão de udon, moyashi, também conhecido como broto de feijão, acelga, ticuá, que é massinha de peixe, cebola, couve-flor, brócolis, vamos colocar hoje um pouquinho de cenoura para ficar um pouco coloridinho, negi, ou cebolão, como as pessoas conhecem também, e shiitake. Quanto mais ingredientes você colocar, mais seco ele vai ficar e mais saboroso ele também vai ficar, certo? Como o que a gente pode começar? Na nossa família, a gente come muito sukiyaki. Então, tanto eu, quanto meus irmãos, quanto a minha mãe, cada um tem uma panela de fazer sukiyaki na sua casa, certo? Mas se você não tem uma panela elétrica para fazer o seu sukiyaki em casa, para você colocar ele na mesa, você tem a opção de utilizar um fogareiro a gás com uma panela com uma certa profundidade, certo? Para utilizar na mesa. Agora, se você não tem nenhuma dessas duas opções, você não vai conseguir ficar preparando e comendo o seu sukiyaki na mesa, a não ser que fique todo mundo em volta do fogão.
A outra opção que você pode fazer é levar a sua panela para o seu fogão, preparar o seu sukiyaki dentro e depois levar ele já prontinho para sua mesa. Você só não vai conseguir ficar fazendo ele e comendo na hora. Certo? Agora vamos aquecer bem a panela elétrica, porque esse é um prato que você vai consumir partilhando. Então, ao mesmo tempo que você vai fazendo o prato, vocês vão comendo e vão acrescentando outros ingredientes. Inclusive, por exemplo, o meu pai gosta muito de comer o sukiyaki no final, porque ele fala que fica muito mais gostoso, que solta o sabor de todos os ingredientes. Tá? Mas tem também aquelas pessoas que vão falar: ah, eu prefiro comer primeiro porque todo mundo já mexeu na panela. É um prato, digamos, bem democrático. Tem gente que gosta do começo e tem gente que gosta do final. Então, pessoal, a gente começa derretendo a nossa manteiga, depois colocar a nossa carne. Afinal de contas, nós queremos uma carne fritinha, não uma carne cozida. Uma dica para você cortar a sua carne para o seu sukiyaki, você pode deixar ela semi-congelada. Você consegue cortar ela bem fininha para utilizar no seu prato. E outra dica, a gente não vai encher a panela inteira com um ingrediente só. Porque se vocês repararem, na nossa tigela temos vários tipos de legumes. Quanto mais diversidade a gente tiver, mais gostoso vai ficar. Então a gente não precisa encher a panela com um deles apenas. Nós temos que deixar espaços para colocar as outras verduras, tá? Então vamos colocar um pouquinho de carne. O tamanho que você quiser, pode ser até um pouquinho menor se você quiser colocar. Ó, estão ouvindo esse barulhinho? Essa carne ela não está temperada com nada, nem sal, nem nada, nem os nossos legumes. O sabor que ele vai pegar é justamente do molho que a gente preparou, certo? Após você fritar bem a sua carne, você vai reparar que ele é bem rapidinho, ó. Porque quanto mais fininho, mais rapidinho ele vai. Ó. Em seguida, nós escolhemos colocar os ingredientes que são mais duros e que demoram um pouco mais de tempo para cozinhar. Ó, já fritamos, deixamos ele de ladinho, certo? E vamos vir aqui, ó. Vou colocar a cebola, tá? Coloca um pouquinho de cebola. Vou colocar um pouquinho da cenoura, certo? Um pouquinho da nossa couve-flor, que demora um pouquinho mais, o tiquá também, o nosso shiitake. Eu gosto de bastante shiitake. Vamos colocar o negui. O negui ele é bem importante. Se você for ver, na maioria dos caldos orientais que se utiliza, assim como aqui a gente usa muito caldo de legumes, que utiliza cenoura, cebola, lá o que não pode faltar para fazer o caldo deles, o caldo de legumes dele, é o negui, que é um cebolão. Tá? Em casa, normalmente a gente enche um pouco mais a panela, mas como eu quero que vocês vejam que eles estão bem separadinhos, eu vou colocar um pouquinho de cada mesmo, tá? Um pouquinho desse, a minha acelga. A selga é outro ingrediente que vocês não podem deixar de colocar. Por quê? Ele é uma folha que vocês vão ver que ele diminui bastante, então ele vai soltar bastante água e bastante caldo para o seu sukiyaki. O moyashi a gente coloca bem no finalzinho, porque como ele é bem sensível, só de colocar e dar uma abafadinha nele, ele já vai soltar o caldo dele. Outra coisa que eu ia falar pra vocês, você tem a opção de colocar o macarrão e o ovo, só que a gente coloca ele no final do prato, porque se você colocar ele no começo, ele vai chupar todo o caldo do seu sukiyaki e ele vai ficar seco. Então, o ponto dele de você colocar é ao final, a hora que ele tiver bastante caldo. Inclusive, ele vai ficar bem gostoso de comer porque ele vai pegar o sabor de todos os ingredientes. Um pote desse aqui que a gente usa lá, que a gente tem na loja, ele tem 300 ml de caldo. Ele dá para fazer cerca de 3 a 4 vezes a sua panela, porque você não vai jogar ele todo de uma vez só, você vai colocando ele aos poucos. Porque como eu falei antes, o sukiyaki é um prato que você vai preparando e vai comendo, vai preparando, vai comendo e vai compartilhando. Agora a gente vai fechar um pouquinho e deixar ele dar uma abafada. Se você reparar que ele tá querendo começar a ficar sequinho, acrescente um pouquinho mais de caldo e já entre com mais ingredientes. Lembrando que hoje nós estamos utilizando um molho importado, mas pode utilizar o molho que nós preparamos no começo do vídeo, um molhinho mais caseiro, certo? Agora que ele já está quase pronto, eu vou adicionar um pouco do nosso moyashi
certo? E vou colocar um pouquinho de tofu também, ó. Ó, eu posso ir puxando ele pro lado e vou adicionando mais ingredientes, pouco a pouco. Ó, aqui no caso já seria uma parte que as pessoas já poderiam ir comendo. Aquilo lá que eu coloquei pra vocês era só um comecinho do nosso prato. Eu resolvi encher mais a nossa panela e adicionar mais um pouquinho de molho. Vocês podem reparar que para toda essa panela eu usei basicamente 1/3 desse molho, não foi muita coisa. Então ele rende super bem. Vamos aguardar mais uns minutinhos para vocês verem como é que vai ficar o nosso prato. E não esqueçam de seguir o nosso canal e dar a sua sugestão do prato que você quer que a gente prepare no nosso próximo vídeo. O nosso sukiyaki ele está quase pronto. Olha como ele está bem cozidinho. Vocês podem reparar, olha quanto caldo que ele está soltando. E isso não é do nosso caldo, são dos nossos legumes. Então todo o sabor dos ingredientes que você adicionar aqui, ele vai enriquecer o nosso caldo. Aqui já é um ponto onde as primeiras pessoas já costumam se servir. Vamos fazer uma tigelinha? O ovo, ele é um ingrediente bem polêmico, porque normalmente as pessoas comem mais ele da sua forma tradicional, bate esse ovo, pega o seu sukiyaki, molha no ovo e consome, e come o sukiyaki. Mas, como eu sei que a maioria das pessoas preferem não consumir o ovo cru, nós podemos pegar um cantinho do nosso sukiyaki e colocar o nosso ovo lá dentro e dar uma leve cozida neles. Vocês vão reparar que ele vai pegar bem o nosso caldo do sukiyaki. Pegamos um ladinho que tenha bastante caldinho e logo acrescentamos. Eu vou pegar esse outro lado, que também tem bastante caldo, e vou adicionar o nosso udon. Lá nós utilizamos bastante esse udon pré-cozido. Você já vem uma meia porção, uma porção inteira que você pode utilizar. Se você não tiver esse udon pré-cozido, você pode preparar o seu macarrão de sua preferência e utilizar ele no seu sukiyaki. Lembrando que você vai ter que deixar ele já cozido, tá? Porque se ele estiver seco, ele não vai cozinhar nesse caldo. Ele já tem que estar cozido para ser adicionado no seu sukiyaki. Vou colocar metade, tá? Aqui, normalmente as crianças gostam muito do macarrão. É um ingrediente que você coloca no final e tem que colocar bastante, porque eles comem tudo. Ele vai cozinhar agora. E já que a nossa panela está muito cheia e eu preciso que ele tenha um pouquinho mais de espaço para cozinhar esse macarrão, eu já vou começar a me servir do meu sukiyaki. Vamos pegar um pouco de tofu, um pouco de shiitake, um pouco de acelga, ó, olha como ela diminui bastante, certo? Um tiquá, a nossa carninha. E eu gosto do ovo, ele meio mal passado, então eu já vou pegar ele antes dele ficar muito bem passado. Olha aqui, eu acho que não sei se vocês conseguem ver como ele vai dando uma leve cozida. Conseguem enxergar? Isso daqui, gente, vocês não têm noção de como fica gostoso. Com esse caldinho. O pessoal da produção tá servido? Agora, com ele pronto, você pode somente se servir e partir para a primeira rodada do seu sukiyaki. Lembrando que ele acompanha muito bem um shirogohan. Tá muito bom. Em casa, pra gente sujar menos louça, a gente costuma comer na mesma tigelinha. A gente coloca menos arroz embaixo e coloca o sukiyaki por cima. Inclusive o arroz vai ficar com mais caldinho. Mas como a gente hoje ia fazer o vídeo, tinha que ser um pouquinho mais bonito pra ficar, né? A gente fez ele separadinho, tá, gente? Mas em casa, vocês podem utilizar a mesma tigelinha, ó. Eu sei que é feio de falar de boca cheia, mas tá muito bom. Então, agora não se esqueçam de curtir o vídeo, seguir o nosso canal e dar o seu like. Até a próxima! Eu sou criança.
Eu peguei. Ai, derrubei um.